faculdade, que toda vez que eu queria saber mais do que o professor, eu terminava errando e perdendo as notas tudinha, né? Então vamos entender. Quando ele diz, Deus, assim, como também Cristo vos amou, né? Não quer dizer que nós temos que fazer como Cristo fez, morrer na cruz do Calvário. Que ele morreu na cruz do Calvário, né? E nasceu para viver eternamente. Então o texto não é você ir colocar as mãos lá na cruz do Calvário para poder você nascer como ele. É só aceitar Cristo, porque ele foi o sacrifício na cruz do Calvário. Ele foi a oferta. Então seus pecados serão perdoados. O que é que você tem que fazer para ser imitador de Cristo, né? Você tem que abandonar o mundo. Cristo, ele era santo e sem pecado, e quando ele morreu na cruz foi pelos nossos pecados, né? Então, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi para nos comprar pelo bom preço. Então agora nós temos que ser um seguidor de Jesus. E como que nós seríamos um seguidor de Jesus aqui na terra? Andar em amor. Voltando para o texto lá, para andar em amor. E como é que nós vamos andar em amor, né? É justamente como Cristo fez, entendendo as pessoas, respeitando, protegendo, né? Irmão, como é que nós protege alguém nesse sentido? Vamos ver. Quando nós estávamos estudando aqui a primeira frase do versículo, sede pois imitadores de Deus, né? Nós tivemos entendendo que para nós ser imitador de Deus não precisa nós criar o céu e a terra e todas as coisas que nela existem e ali fazer como Deus fez. Que Deus ele é o que? Ele é o nosso Criador e o nosso mantenedor. Então Deus, ele é o nosso Criador e o nosso mantenedor. Agora ficou, aí em seguida ele disse, sede imitador de Deus como filhos amados, né? E andai com amor. Então quando ele está mandando dizer nós ser como Jesus, né? Mas se Jesus fez coisa que morreu na cruz do Calvário, como é que nós pode ser como Jesus, né? Então Jesus já fez a parte de morrer na cruz do Calvário. Então agora nós temos que morrer para o mundo. Eu sempre quando falo com as pessoas, eu digo, eu já morri faz tempo para o mundo. Porque o que é que o mundo oferece? O que é que está no mundo aí? No mundo ele tem uma porta bem larga. Lá nós tem a bebida, nós tem a alegria na cachaça, na avareza. O que é a avareza? A avareza é aquele monte de pessoas reunidas, como você vê nas praças, no lugar que vem o espetinho, que tem uma bebidinha. Ali falam da avareza. A avareza são as palavras sem sentidos, né? Aquelas pessoas que estão lá, eles falam uma palavra assim insensata, uma palavra que ofende uma pessoa. A maioria deles ofendendo pessoas que estão distantes, que não tem como se defender. Aquilo chama avareza. São coisas que não têm sentido. E a maioria do pessoal gosta disso. Por que gosta disso? Porque quando ele fala uma avareza, que ele faz graça para outra pessoa. E quando aquela outra pessoa sorri, o coração daquela pessoa impura, né? Não é a pessoa pura de Deus, né? Ela alegra. O coração de uma pessoa impura, quando vê alguém sorrindo das suas avarezas, ela alegra, né? Ela alegra, então o mundo se torna uma porta bem larga, porque não precisa obedecer a Deus, não precisa ser temente a Deus para fazer alguém alegre nesse mundo. Infelizmente, a atitude do ser humano é fazer com que a alegria de outra pessoa à sua volta lhe transforme numa pessoa importante, né? Isso é o que o mundo oferece. São as coisas que acontecem na nossa sociedade, né? E aí o que acontece? Nesse caso, se transforma nas portas largas, agrada a multidão de pessoas. Ali tem o engano, né? Eles gostam muito de ser enganado, gostam de movimento, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o que Jesus fez na cruz do Calvário, com seu sacrifício, foi nos salvar dessas coisas, amém? Ele fez o seu sacrifício para quem aceitar Jesus não pode fazer isso. Não pode, é onde nós entendemos a Bíblia um pouquinho aqui, um pouquinho ali, princípios sobre princípios, regras sobre regra. Nesse caso, nós não podemos estar fazendo parte dessas rodas de pessoas que são tratados como escarnecedores, como rodinha de pessoas de conversa avarenta, né? São coisas que Jesus vai nos orientando no devido estudo da Bíblia, né? Então o que acontece? Para nós aceitar Jesus, nós vamos ter que seguir o que Jesus fez. Jesus ele não saiu sentado. Inclusive um dia eu fui interrogado pela pessoa que convidou eu e um amigo da gente para a gente participar de uma reunião de umas pessoas que não seguem o mesmo princípio dos nossos ensinos, da nossa associação. Eu disse que nós não podíamos ir participar daquela reunião porque era muito pecaminosa. E o meu companheiro não acreditou em mim e foi perguntar a outra pessoa: será que Jesus fez a recepção dessa forma? Aí ele disse: fez não, Jesus não fez recepção. Aí é onde entra a história.
Eu chamei o irmão, o amigo, e disse: olha, meu amigo, você nunca viu Jesus chegar num lugar e assentar numa rodinha de escarnecedor, em história nenhuma da Bíblia, para ir fazer parte daquela rodinha. O que ele fez, por onde ele andou, ele não fez exceção de ser pessoas, no sentido de chegar e pregar para todo mundo, de falar do seu amor para todo mundo, mas ele nunca deu sequer um tempinho dele para estar ouvindo a loucura do povo e participando de roda de bebice, de roda de prostituição. Nunca, Jesus nunca fez isso, né? Então Jesus, ele não faz exceção de pessoa, desde que a pessoa queira abrir mão das coisas do mundo e queira aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, abandonando todas as coisas que o mundo oferece, a prostituição, as coisas impuras, as rodinhas avarentas, a roda de escarnecedor, e assim as ideias de agradar o mundo, né, com as suas mentiras, com as suas enganos, né? Então quando você aceita Jesus, abandonando esse mundo lá pecaminoso, aí sim, você está realmente aceitando o sacrifício de Deus, e você está sendo, né, se entregando a si mesmo, né, a Deus, como Jesus se entregou em sacrifício a Deus em cheiro suave. Por quê? A Bíblia diz que nós devemos ser um espelho para o mundo e cheiroso para as almas. Cheiroso como? Quando uma pessoa olha para você e vê você como um cristão, todo mundo te respeita. No dia que você vê uma pessoa dizendo para você que é cristão e que não foi respeitado por outras pessoas, a culpa não é do cristão, a culpa é de outras pessoas. Se houver culpa naquele cristão, pois é algum pecado que o contaminou. Porque o pecado, eu costumo falar para vocês, que é como uma lama. A Bíblia mostra que o pecado chama-se iniquidade. E a palavra iniquidade é desobediência dos 10 mandamentos. Então, quando se fala em iniquidade, está falando em uma lama sujeira. E a lama é o seguinte: nós podemos ter um monte de melancia aqui, que é um alimento, e bem ao lado aí tem um poço de lama. E se um carro vier e passar em cima daquele poço de lama, ele pode melar aquele alimento nosso e fica impuro, né? Por quê? Porque o pecado está sujeito a todos que estiver perto daquela lama. Então, aquele alimento, para nós, que é uma melancia, se estiver perto de uma lama, ele está sujeito àquela sujeira. Do mesmo jeito, é nós. Nós, para ser puro, se nós estiver perto de alguma sujeira, de alguma roda de carne, nós estamos sujeitos àquela impureza. Até mesmo para ter um cheiro suave. Por exemplo, se um cristão como nós somos respeitados na região, nós somos as pessoas que somos vistos como uma pessoa que ora a Deus e Deus atende a nossa oração. E se de repente aquela pessoa que te pede oração, de repente aquela pessoa que te pediu um dia uma oração por cura de algum problema, foi curado, ele tem aquela fé em Deus, que Deus ouve a tua oração, ele te procura em todos os momentos de dificuldade. Você tem uma pessoa que, para a mente daquela pessoa, você anda em amor com Deus, você anda em intimidade com Deus. Mas aí de repente aquela pessoa vai passando na rua, você está sentado lá na rodinha de escarnecedor, num bar, onde tem um monte de gente escarnecedora e um monte de gente falando avareza, e você está lá achando graça daquelas piadas que o pessoal está contando. Você sabe para onde é que vai a fé daquela pessoa? Se a partir daquele momento você fez parte da condenação de uma alma, porque um dia Deus te usou para curar aquela pessoa, e aquela pessoa tinha fé que toda vida que ele precisasse de Cristo, podia até chegar um dia a se converter, embora a pessoa não é convertida. Mas você pegou toda a reputação que tinha com Deus e jogou nas mãos de Satanás, através de assentar naquela rodinha de escarnecedor. Amém? Então, para a gente entender uma parte dessa aqui, precisa viajar na Bíblia inteira. Por isso que uma apostila dessa aqui você pode trabalhar com ela 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, ela se renova todos os dias. Porque a Bíblia Sagrada, ela renova todos os dias na vida do povo. Mas como é que se renova? É porque essa mensagem, irmão, só apenas bem aqui, ó, nesse versículo, aqui tem muito sentido nessa palavra. Muito sentido mesmo. Sentido tal quanto, irmão, que ele dá para nós viver a vida inteira, educando famílias e reeducando famílias, da primeira geração, da segunda geração, da terceira geração. Vocês sabiam que uma carta como essa, que escrever a Efésios, ele pode salvar não só o povo de Efésios, mas pode salvar também humanidades inteiras? Isso eu estou falando apenas de um capítulo. É claro que é viajando na Bíblia, porque a Bíblia é sagrada, não podemos entender só um versículo, vendo assim, isso, nós temos que viajar na Bíblia, como eu já viajei agora. Isso aqui apenas não é uma pregação, é apenas uma ética. Ética de como nós devemos estudar a Bíblia, né? E então, para nós estudar a Bíblia Sagrada e viajar em toda ela, como diz Isaías, capítulo 10, versículo 28, versículo 10, capítulo 10, versículo 28, perdão. Então, em um pouquinho aqui, um pouquinho ali, preceito sobre preceito, regra sobre regra, Deus, ele fala que num texto como esse aqui, nós podemos pregar anos e anos, né? Porque quando diz, sede, pois, imitadores de Cristo, olha o texto que está lindo. Sede, pois, imitadores de Cristo como filhos amados.
E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou por si mesmo em oferta, em sacrifício a Deus, em cheiro suave. Irmão, esse texto aqui já falou muito sobre ele, né? Mas não está nem um pouquinho ainda chegando perto do final do entendimento. Isso é como eu falei para você, pode pregar um ano, não estou pregando, estou só ensinando a Zete. Então o que acontece? Nós estamos chegando no último assunto. Até agora nós chegamos, né? Se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício, né? Então nós já sabemos que a oferta e sacrifício foi para quê? Para salvar a humanidade pecadora, que naquele tempo para salvar para perdoar o pecado de alguém, tinha que matar um cordeiro de primeira, né? Fazer sacrifício, e eu ouvi muitos tipos de sacrifício, né? Agora não precisa mais, depois de você aprender, né? Ser imitador de Deus. Então Deus, Ele é o nosso Criador, nosso mantenedor. Jesus, que faz parte do próprio Deus, é nosso Salvador, e Ele aqui, Ele com o seu sacrifício, Ele levou sobre si não só o nosso só a nossa alma, mas Ele levou também o sacrifício daquelas cordeirozinhos, que por ele ser irracional, né, ele não tinha a capacidade de ter medo que ia morrer até o último fôlego de vida. Portanto, Deus fez o animal racional, mas aquela pessoa que queria fazer aquela oferenda, às vezes tinha um pouco de sentimento e ficava com pena. Aí, por ser sacrifício a Deus, a Cristo, né, naquela época, eles faziam ali forçado pela fé, mas também eles perdiam aquele alimento, né, que tinham para comer, porque eles tinham que oferecer para Deus, e oferecendo para Deus ele ia ser só queimado. Muitos pensariam assim. Os que tinham, que era arrependido dos seus pecados e que fazia aquele sacrifício com sentimento puro, eles faziam doer no coração, mas que davam para Cristo. Então aceitava que valia a pena aquele animal que fazia posse daquela pessoa, valia a pena praticamente fazer uma troca pelo perdão dos seus pecados, acreditando ele que ia morrer um dia e viver eternamente com Deus, porque foi assim até esse momento, o tempo do sacrifício. Então esse sacrifício que Jesus fez aqui na cruz do Calvário, ele fez cumprindo na palavra de Deus essas ofertas que foi feita a Cristo, né? Aquelas ofertas que foi feita, né? Como um cordeiro e essas coisas assim, posse de mão de pessoas. Agora, daqui para frente, nós só precisa obedecer. Foi mais uma forma, porque não é dizer que Deus não ensinava esse pessoal aqui a obedecer, não. Deus ensinava o ensinamento de obedecer a Deus. Antes desse ensinamento aqui de Jesus, era os 10 mandamentos, como o livro lendo no começo do primeiro capítulo da Bíblia, que nós estamos no segundo, da apostila, né? Quer dizer, lá no comecinho da apostila, você lembra que nós lemos ali os 10 mandamentos? E aqueles 10 mandamentos era uma forma de Deus educar as pessoas para ter a salvação naquele tempo, né? Para viver com Deus, para ser íntimo de Deus, para ter intimidade com Deus. Então, obedecendo os 10 mandamentos, não fazendo nada do que tinha lá, ao contrário, o que era que acontecia? A pessoa terminava não precisando de fazer, se ele obedecesse os 10 mandamentos, ele não precisava fazer esse sacrifício aqui do cordeiro. Amém? Por exemplo, antes da vinda de Cristo, o povo de Deus já era educado também. Aqueles que aceitavam, guardavam o 10 mandamentos de Deus, eles não precisavam pegar um cordeiro, parte do seu suor, da sua criatura, um alimento, e oferecer para Cristo, porque eles já obedeciam os 10 mandamentos. Só quem oferecia sacrifício eram os que não obedeciam os 10 mandamentos. E quando se arrependia, ele carregava sobre si o peso de uma mágoa, da ingratidão, da desobediência, o resultado da sequela devastadora do pecado, como diz a palavra de Deus. Ele carregava sobre si a sequela devastadora do pecado. E então, para ele se livrar daquela sequela devastadora do pecado, que era as doenças, que era as maldições, a destruição, ele ainda tinha um pouco de vida aqui na terra. Ele abriu o olho e dizia: eu pequei contra Deus há quanto tempo? Eu fiz contra Deus, quanto tempo? Agora eu vou fazer um sacrifício do meu rebanho, do melhor bezerro, do melhor carneiro a Deus. Aí tocava fogo, ficava queimando, aí se conformava a sua alma ali, e está sendo perdoado por Deus. Ele fazia um acerto de conta com Deus. Amém? Esse acerto de conta, é por isso que na Bíblia mostra duas mensagens, o Velho e o Novo Testamento. Nesse Novo Testamento é o mesmo Primeiro Testamento.
No Primeiro Testamento, que é considerado o Velho Testamento, o sacrifício que o povo desobediente oferecia a Deus era sangue, suor do seu próprio sangue. Era matéria-prima que eles colocavam em sacrifício ao altar, oferecendo a Deus, né? Quando era para o Deus verdadeiro, que tinha muitos que faziam oferta para o Deus dos falsos profetas, mas o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Jacó e de Isaac, eles ofereciam para perdoar suas iniquidades. Mas também naquele tempo tinha um povo de Deus que não precisavam acender sacrifício porque eles eram obedientes aos 10 mandamentos. Aí não se vê falar, mas quando eles pecavam, eles se viam obrigados a fazer um sacrifício desse. Amém? Então hoje nós vimos com essa questão do sacrifício, que ainda existe no meio do povo desobediente, um povo que ainda não aceitaram Jesus, que ainda não é íntimo com Deus, que ainda não tem intimidade com Deus, e até mesmo dizem, sou chamado filho de Deus. Ele é uma criatura de Deus, não tem direito na herança, mas ainda existe esse povo, né, que um dia eles vão abrir o olho e vão ver que é preciso aceitar esse sacrifício. E como é que eles vão fazer para aceitar o sacrifício de Jesus? Eles têm que tomar uma decisão na vida, de obedecer os 10 mandamentos lá do Velho Testamento, e obedecendo os 10 mandamentos do Velho Testamento, ele vai dizer assim, que lá apenas ensina como não cometer pecado, como a gente não pecar, como a gente não condenar nossas almas. Então ele vai dizer para nós lá como nós viver na palavra de Deus, ele vai mostrar para nós como nós viver aqui no mundo, né, arrependendo do nosso pecado. Hoje, né, para nós se arrepender do nosso pecado, né, se arrepender e aceitar Jesus para se tornar um imitador de Deus, né, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aceitar Jesus como o único e legítimo Salvador das nossas almas, né? Vamos ser batizados. Fazendo isso, nós estamos, né, acendendo a mesma coisa de nós aceitar Jesus, é a mesma coisa de nós fazer um sacrifício, né, oferecendo a Deus para pagar os nossos pecados. Então, quando hoje, no tempo aceitável de Cristo, que entra a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, nós precisamos confessar nossos pecados perante os homens, aceitando Jesus como o único e legítimo Salvador das nossas almas, e aceitar, observar os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos, a desobediência dos 10 mandamentos é quem faz nós ultrapassar e nós pecar. Então, cada vez que nós desobedecer um dos 10 mandamentos, nós seremos culpados por todos. É o que acontecia no passado. Uma pessoa, mesmo sendo no passado imitador de Deus, guardando os 10 mandamentos que está no Velho Testamento, mas um dia, se ele desobedecesse um dos 10 mandamentos, ele tinha que fazer um sacrifício a Deus, oferecendo um cordeiro. A gente vê essas histórias dos antigos fazendo sacrifício porque eles pecaram. Mas eles conheceram o pecado a tempo e arrependeram. Aí fizeram o sacrifício e Deus perdoou. Aqui no tempo de Jesus, nós temos que fazer uma reconciliação com Deus. Às vezes nós, mesmo aceitando Jesus como único e Salvador, legítimo Salvador das nossas almas, andando em Cristo por um tempo, chega um tempo que nós deixamos de obedecer a Deus, e aí às vezes nós precisamos reconciliar com Deus. Agora, que nesse tempo aceitável de Cristo, né, até o último momento, o último fôlego das nossas vidas, nós podemos se arrepender do nosso pecado e fazer uma aliança com Cristo e confessar, porque confessando nossos pecados, se terminar nosso tempo aqui, nós iremos viver eternamente ao lado de Deus, como diz a sua palavra. Agora, infelizmente, existe muitas pessoas que dizem, eu vou pecar hoje porque amanhã eu vou me arrepender. E às vezes hoje mesmo termina a nossa vida. É por isso que tem uma mensagem de alerta para todo mundo. Tomai a sua decisão logo hoje, porque amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Por que Deus quis falar isso? Deus quis falar isso porque é o seguinte: hoje nós podemos estar vivos, daqui a meia hora pode não existir mais nós e perder a oportunidade. Eu vejo aí tanta gente que a gente vê aí na cidade como hoje. No outro dia você passa na casa dela, vê um velório que a pessoa estava boiando, deu um infarto e morreu. Acontece isso diariamente. Infelizmente muitas pessoas morrem sem Cristo. Mas se nós tiver esse entendimento, desse ensinamento, dessa carta que um dia Deus usou o Espírito Santo para colocar o escritor para escrever ao povo de Efésio, que é o povo da região, lá na região do Oriente. Então, se nós tivéssemos sentimento, sede pois imitadores de Deus, vírgula, como filhos amados, vírgulas, e andai em amor, vírgula, como também Cristo vos amou, vírgula, e se entregou a si mesmo por nós, e em oferta e sacrifício a Deus. Amém? Em cheiro suave e leve. Então o que é que acontece? Se nós fizermos isso aqui, receber essa mensagem para nós, nós vamos se converter,
vamos obedecer a Deus e vamos ser cheiroso, né? Por exemplo, eu não sei qual dos irmãos já viram isso, mas quando tem uma pessoa, agora há pouco eu dei um testemunho de uma pessoa que viu, pediu tanta oração, foi curado, depois viu a pessoa lá no lugar, num bar, por exemplo, aí ele perdeu toda a fé. Mas e se ele vê aquela pessoa na igreja orando, jejuando, se ele vê ele no monte orando, o que é que vai acontecer? Ele vai fortalecer a sua fé, pois aquela pessoa é séria, ele está acreditando que falando uma montanha dessa com Deus, Deus está atendendo ele. Então, para nós ser imitador de Cristo, para nós ter intimidade com Cristo, só precisa nós obedecer a Jesus e andar como Ele, né? Aí nós vamos ter o cheiro suave, porque o que representa essa palavra cheiro suave, irmão? Representa coisa agradável. Imagina nós chegar, embora por pouco conhecimento que nós temos, nós chegar perto de uma pessoa que você entende que aquela pessoa realmente é uma pessoa abençoada, uma pessoa que tem intimidade com Deus. Como nós se sente? Eu mesmo me sinto muito bem, eu sinto feliz. Então a gente sente assim um cheiro suave no ar, assim, não é de perfume da matéria, mas do perfume da alma. Você sente agradável aquele clima quando você está numa reunião dessa forma. Mas quando você é abatido da sua fé, quando você faz parte da desobediência, você fica triste, você fica abatido, né? Então o cheiro suave é um momento feliz, de alegria para nossas almas. Então, concluindo essa escola de hoje, sabatina, dia 10, né? Glória a Deus, aleluia, do 8. Então nós estamos aqui encerrando mais uma vez, eu vou morar agora entregando essa escola seminária. E quero agradecer a Deus em primeiro lugar e por toda a presença de todos os amados irmãos seminários dessa comunidade.